Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Discurso Direto. É sexta-feira, dia 27 de março. É o Dia Mundial do Teatro. É por isso o meu convidado, João Mota, autor, encenador. Bem-vindo, João Mota. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui também. E também Dr. Telmo Mourinho Batista, ele é bastonário da Ordem dos Psicólogos. Olá, muito bem-vindo também. 21 044 11 45, já sabe, é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste nosso discurso direto. Vamos então fazer uma breve revista pela imprensa desta manhã. Começo hoje pelo Diário de Notícias. Diário de Notícias que, na sua fotografia, destaca as eleições na Madeira. Vão ser no domingo. Jardim ignora Albuquerque e admite ocupar lugar no Parlamento. Ainda há tragédia dos Alpes. Companhias aéreas querem passar a ter 2 pilotos no cockpit ao mesmo tempo. Quer isto dizer? E a TAP reconhece que a queda do avião irá suscitar uma reflexão interna, não só na TAP, mas em quase todas as companhias mundiais. Saúde, hospitais servem de asilo a idosos. Paulo Macedo quer acolhê-los em lares. A Justiça, juízes que se atrasem nos processos vão ter que se justificar. E conheça a história de Edward O. Wilson, é o biólogo que se apaixonou pela gorongosa e abre uma janela para Moçambique. Jornal I, é exclusivo, o mundo secreto dos espiões portugueses. Nas 222 páginas do Manual do SIS, a que o I teve acesso, está tudo. Como se devem comportar os espiões, quais os termos têm que conhecer, como devem fazer vigilâncias sem ser vistos ou estabelecer relações com informadores. Saiba o que fazem e como o fazem. Pronto. Copiloto teve intenção de precipitar avião com 150 pessoas a bordo e em entrevista com David Justino, a escola está a destruir capital humano com chumbos. Jornal Público, a foto vai para o fantástico fotógrafo Sebastião Salgado. Aproximei-me tanto da natureza que me tornei natureza. Déficit abaixo da meta, mas dívida pública aumentou. Copiloto aproveitou medidas antiterror e fez cair o avião. Empresa ligada ao BES, autorizada pela Câmara Municipal de Lisboa a alargar obra. Jornal de Notícias, criada para dissuadir o incumprimento de decisões dos tribunais. Lista negra de devedores dispara nos últimos meses. Há 126 mil registros no Ministério da Justiça, 86 mil relativos a particulares. Efeitos da crise e não só, violência contra idosos sobe 10% num ano. Gesto inexplicável de piloto obriga a repensar segurança. Andreas Lubitz ficou sozinho no cockpit e fez o avião despenhar-se, matando mais 149 pessoas. Correio da Manhã, louco por aviões, mata 150 pessoas. Investigação a Sócrates revela milhões do futebol nas contas secretas. Vamos aos económicos, negócios, entrevista a José Soares dos Santos, o filho de Alexandre Soares dos Santos, que deixa a administração do grupo familiar, liderado pelo irmão, diz: fui ensinado no vira-te, não te queixes. Foi pescador na Suécia, usa o brinco, hoje é gestor do grupo que quer familiar. Alberto João Jardim, o líder que atuava para ser título de jornal. Açores está a postos para receber mais 500 mil turistas, isto depois da liberalização do espaço aéreo, que vai entrar em vigor já no próximo domingo. Diário Económico, alertas sobre suspeitas de lavagem de dinheiro disparam na Bolsa, na banca. Dívida sobe para 130% do produto interno bruto, investimento cai para mínimos e Tribunal rejeita a venda de ativos imobiliários do Grupo Espírito Santo. Vamos então aos desportivos. O jogo diz renovação, Carrilho decide-se no início de abril, Leão tenta desviar Marçal da Luz. Bruno Carvalho cumpre 81 das 120 propostas eleitorais. Quaresma na seleção, como no Porto, diz: quero ser sempre titular. Sálvio tem renovação encalhada no Benfica. A bola, selecionador uruguaio elogia Jorge Jesus. A evolução de Jonathan é incrível. Mustafa, já em prisão domiciliária, denuncia no Sporting extrema-direita quis fazer golpe de Estado na Juveléu. Primeira pedra do novo pavilhão lançada hoje em Alvalade. Lucas Lima na mira do Porto. Na seleção sou mais jogador de equipa, diz
Quaresma e no Braga, Salvador segura Sérgio Conceição. O treinador colocou o lugar à disposição. Também uma notícia de ontem, a Naide Gomes, a grande atleta de alta competição, terminou a sua carreira. Diz que a gravidez vai ser a competição mais importante agora da sua vida. Record, Bruno Carvalho, eu e o Marco somos crescidos e está tudo ultrapassado. No Porto, Pinto da Costa anuncia a compra do Porto Canal. No Benfica, Jorge Jesus observa jovens da equipa B e na seleção o Pep vai falhar o jogo com a Sérvia. Naide Gomes termina a carreira. Hoje é dia também de saída do semanário Sol, que diz que o livro de Sócrates não foi escrito por ele. Já não bastava Sócrates ter pedido a um grupo de amigos para comprarem 10 mil livros. Agora o Sol apurou que nem foi ele que o escreveu, mas sim um professor catedrático pago para o efeito. Também não é caso único, acho eu. Júlio Isidro afirma que a Amália estava proibida de ir à RTP. Inválidos do comércio envolvidos em guerras maçónicas e o PS quer negociar em pacote nomeações do Estado. O verão quente custou à TAP 12 milhões de euros. Está feita assim a revista de imprensa. (21 044 11 45), já sabe, é o número que pode e deve ligar para fazer parte deste nosso discurso direto. Bem-vindo, João Mota, bem-vindo, Dr. Telmo Mourinho Batista. Notícias que queiram destacar. Claro que não podemos deixar de destacar o problema do piloto. Uhum. Não posso deixar de destacar o Dia Mundial do Teatro. Claro, como é óbvio. Não posso destacar uma notícia que diz que a violência contra idosos sobe 10% num ano, o que faz pensar na educação, ao mesmo tempo, e nos problemas éticos. Exatamente. E depois a morte do Herberto Helder sempre e da Fernanda Montemor. Exatamente. Uma atriz e um grande poeta que eu tive a sorte de conhecer ainda no Monte Carlo quando era mais novo. Mais novo. Vamos falar todas essas notícias e destacá-las e dissecá-las, porque são muito importantes, como outras. Doutor? Naturalmente, a questão do acidente não é inultrapassável, até pelas questões que coloca do que tem a ver com a saúde mental de todas as pessoas que estão a trabalhar em circunstâncias onde podem causar grande dano, Sim. Como é o caso. Depois, as questões que têm a ver, uma entrevista de David Justino sobre a questão no I, sobre a escola estar a destruir o capital humano com os chumos, e a necessidade de fazer esta reflexão e de perceber exatamente o que é que está aqui em causa e o que é que de facto se podemos fazer nesse sentido. Preocupa-me também, e naturalmente, e no mesmo sentido, o público fala da transferência de competências também para as escolas, para os agrupamentos de escolas. Agrupamentos, exatamente. E por isso parece-me que é uma oportunidade que podemos ter também de fazer algum trabalho de acompanhamento dos alunos que seja facilitador do seu sucesso. Depois, os idosos, naturalmente. Não só a violência é uma preocupação grande e sabe-se cada vez mais que, infelizmente, ela está presente, mas esta necessidade de cuidados continuados, que vem falar aqui, e a necessidade, de facto, de haver mais camas de cuidados continuados e de haver aqui um trabalho maior entre os vários grupos e vários ministérios para poder transitar as pessoas que não faz sentido que estejam numa situação num hospital, mas que não têm também familiares, muitas vezes disponíveis, e que depois, em muitos casos, transforma em situações também, em alguns casos de violência, não é? Muitos destes são situações da própria violência. Aliás, portanto, estes 10% de violência muitas vezes têm, e não sei se me podem ajudar também, não é só devido à crise também, porque a maior parte da violência sobre os idosos é feita através de furtos, e é literalmente um roubo, não é? Tirar o dinheiro aos mais velhos, nomeadamente as pensões, e também depois a violência física. Portanto, quando se descarrega, como o João Mota também dizia, referia, eu também disse, acrescentei este título, e não podemos atribuir todas as culpas à crise, à crise de valores, no ensino, em toda a sociedade. Muitas vezes começa por aí, não é?
Sim, e penso que também há uma questão que, de facto, muitas vezes as coisas são multifatoriais, não é? Tem muitos elementos. A crise acentua, basicamente, aquilo que são fatores, normalmente. Mas a situação dos idosos em Portugal é uma situação que tem que ser bastante pensada, uma vez que toda a nossa população está a envelhecer bastante. A nossa demografia é claramente uma demografia de envelhecimento onde há necessidade de grandes cuidados de saúde, onde há necessidade de prestação de apoios muito significativos e também onde há necessidade, naturalmente, começarmos a pensar em políticas de envelhecimento ativo a sério. Exatamente. Porque, de alguma forma, se não se faz esse envelhecimento ativo, vamos ter as consequências maiores daquilo que é, de facto, por exemplo, as situações físicas e psicológicas que acontecem, não é? Muitas vezes vemos, por exemplo, o aumento da depressão na terceira idade como um fator terrível de agravamento de situações que já de si são típicas, não é? A dor associada à depressão. Porque muitas vezes, se nós tratarmos da mente e estivermos atentos fisicamente, ficamos melhores, não é? Sem dúvida, e eu penso... Em princípio, não é? Às vezes vem um joelho, não é? Às vezes vem o corpo também. Claro, mas agrava, não é? Agrava. Eu, para mim, os velhos têm um problema grave. Eu sei porque eu já tenho 72 anos. Mas não parece, para não. Temos que saber a receita. O desprezo, isso é o que me choca mais, que os mais novos e as gerações têm pelos mais velhos. Não é só o problema da dor, não é só o problema psíquico. A solidão. É o problema da afetividade. Da ternura, o outro, que isto é um problema da nossa civilização, que neste momento está muito por baixo, por razão porque eu falo muito de teatro, porque é onde podemos descobrir o outro. Sim. Que é essencial na obra do teatro. O outro, os olhos, a cara. Agora, isto tudo choca-me quando me apercebo que os pilotos, por exemplo, não têm acompanhamento. Não percebo como é que os próprios professores não têm acompanhamento, porque arrumar o carro, ter uma discussão em casa com o marido ou com a mulher ou com o filho, as crianças quando dormiram mal ouviram discussões de noite entre os pais que se esquecem e nenhuma escola e o ensino não está a pensar nisto. Ora, começa do mais novo ao mais velho esse grande problema trágico para mim, que é o acompanhamento, com certeza, psicológico. Que é fundamental. Que é essencial. É verdade, e nós estávamos a falar, e é incontornável, e vamos não dissecar o caso concreto deste piloto, porque eu sei que por questões éticas não devemos falar. Claro. Muitas vezes também do que ainda não sabemos. Não sabemos. Ainda não sabemos. Exatamente. Mas principalmente, e aliás as pessoas perguntavam porque é que uns são terroristas e outros são suicidas. Bom, acho que não foi um ato terrorista, pelo menos nada o indica por enquanto, mas... Pessoal foi. Pessoal foi, exatamente. Mas até que ponto realmente isto é um alerta? É um alerta para, e não só para profissões de risco. É o caso dos pilotos, mas acho que quase todas as profissões são de risco, doutor. E até que ponto mais vale prevenir do que remediar? Bom, vale sempre mais prevenir. O problema é que estamos tão, às vezes, debaixo da necessidade do imediato, que recorremos a soluções intermediárias ou remediativas apenas quando as coisas acontecem. Sim. E o que acontece aqui, naturalmente, e agradeço-lhe o seu cuidado por não trazer este assunto, porque eu não poderíamos falar dele, porque exatamente por isso, pelo desconhecimento que se tem muitas vezes concreto da situação e para não fazer especulações completamente fora de tom. E por isso, mas podemos falar das grandes questões que estão aqui envolvidas. E a grande questão que está aqui envolvida é: nós devemos ou não acautelar aquilo que é a saúde mental, em geral, e depois, em particular, em situações onde o risco para as pessoas é grande, não é? Seja para ela própria, seja para os outros. E nós aqui podemos concordar, penso eu, que um piloto de linha aérea precisa de ter esse acompanhamento e que deixou até de o ter, ou seja, que isso é feito na fase inicial de entrada, mas depois não é feito esse acompanhamento. Ora, nós não podemos pensar exclusivamente que uma pessoa, no momento de entrada, pode estar bem, mas depois alteram-se as suas condições, até porque são profissões de elevado stress. É verdade que são pessoas muito capacitadas e muito capacitadas para fazer a sua função, mas estão sujeitas também, para além do seu stress, ao stress de vida. E por isso, quando vamos ver os estudos sobre estas questões, também vemos lá todos aqueles fatores que são fatores da vida, são problemas familiares, são problemas de dependências, são jogos, etc., que podem provocar alterações significativas e levar, de facto, a que haja consequências
infelizmente estas são as mais dramáticas e também as mais raras, mas que temos que tentar aliviar. Agora, isto é transversal à sociedade, não é? Como bem referiu, quer dizer, se calhar nós podemos pensar que há aqui um trabalho que deve ser feito de detecção, que quando é feito a tempo e horas é muito mais, quer dizer, não tem custos do ponto de vista emocional maiores e é feito de uma forma preventiva, permite pôr em ação mecanismos de prevenção. Eu posso, a qualquer pessoa, dizer, olha, bom, nesta situação nós vamos ter que fazer alguma coisa. Mas ter esta capacidade de fazer uma triagem global das situações, ter este pressuposto de saúde, de bem-estar, porque nós fazemos-lo para a saúde física, não é? E porque achamos que é recomendável fazê-lo para a saúde física, então porque é que não o fazemos para a saúde mental? Isso prende-se também com os tais valores que o João Mota e de certeza que o doutor também concordam, porque ainda ontem o discurso direto esteve a falar do aumento da violência também, e o que é verdade é que muitas vezes, e felizmente ainda há pessoas atentas nas escolas, nomeadamente mesmo nos desenhos. Eu falava dos desenhos quando os meninos desenham as mãos, os pais com as mãos muito grandes, os pais ou as mães com as mãos muito grandes, uma coisa que nos parece básico. É importantíssimo, não é? Porque as mãos estão lá. As mãos agridem. E, portanto, quanto maiores forem... eu tenho a mania, às vezes, eu gosto... eu adorava ter a sua profissão também, confesso, e ainda não desisti. Mas, está sempre a tempo. Obrigada. E é verdade que estes sintomas, o acompanhamento psicológico devia ser permanente. Permanente. Começa logo quando é criança. E depois os professores também. Claro. Muita pena, mas Verdade. há um desequilíbrio bastante grande, porque ser professor não quer dizer que pedagogicamente tenha bases suficientes, porque muitas vezes é o emprego e a necessidade de ganhar dinheiro, não é só aquilo que nós... Não é paixão. Mas o problema é esse. O sacerdócio, como se dizia antigamente. Eu tenho uma coisa a dizer sobre teatro que tenho que dizer. Força, João. Tenho que falar de uma pessoa que deu muito e foi muito conhecida através da televisão. Eu tive a sorte de o conhecer quando era novo, que é o João Vilaré. Sim. Hoje, como é o Dia Mundial de Teatro, o Teatro Nacional, há a apresentação do livro da vida do João Vilaré, pelo seu sobrinho Henrique Vilaré, e com um espetáculo homenagem ao Vilaré, já tem praticamente 10 anos, que o Carlos Paulo criou com o Lucia Palminha. E isso A que horas é, João? É às 6 da tarde. 6 da tarde. Às 6 da tarde. No Teatro Nacional. Sim. E depois também há entradas gratuitas também no Teatro Nacional, em todos os teatros. Hoje é o dia. Porque muitas pessoas dizem assim, devia ser Natal todos os dias, devia ser o dia de teatro todos os dias. Mas a verdade é que o próprio dia não vem em todos os jornais. Não. E isso preocupou-me muito. Disse, o teatro está a perder. E faz-me lembrar exatamente onde é que está o Ministério da Cultura, que não há. Onde é que está a Secretaria de Estado da Cultura, que não há. Há um secretário de Estado que depende diretamente de um primeiro-ministro. E essas coisas chocam-me, como não por ser do teatro, não por ter sido professor, na Escola de Educação Popular, com o Arquimedes Silva Santos, e trabalhei com o Dr. João de Santos também, muito ligado ao ensino, preocupa-me como forma de crescimento harmonioso da criança e o acompanhamento dos mais velhos terem o... Porque é uma das coisas, como é que eu posso dizer, uma das manifestações artísticas, para mim, é um problema de cultura, de política cultural, não é um problema do teatro, é um problema do teatro, é um problema da poesia, é um problema de cinema, é um problema da dança, é um problema da música. O ensino artístico não é... Lá estou também agora a falar do Ministério da Educação. Está sempre tudo ligado, não é? É que está ligado, é que não há... O Ministério da Educação é essencial. Claro. Isso aí é tremendo o que se passou este ano com os professores, o que se continua a passar. Diz que vem mais dinheiro, é verdade que se vão juntar, mas será a solução? Eles agora na Catalunha estão a investigar para 2020, já 2021, experiências pioneiras para ver se é possível ou não transformar o ensino. Não é com os remendos. Sim. Põe o remendo aqui, põe o remendo ali, não vamos ao lado nenhum. Não. Tem que se ter a coragem de criar para daqui a 20 anos.
Exato. É pensar em projetos que durem, e uma das coisas que me impressiona como cidadã, lá está, é cada vez que muda um governo, claro. Deita-se tudo fora, rasga, vai para o lixo e não se dá continuidade. Quando às vezes há ótimas ideias. Vamos continuar a conversa e meto na conversa o meu amigo Manuel Guerreiro. Bom dia, está a ligar de Castro Verde. Bom dia, Dona Paula. Olá, bom dia. E para todos os convidados e para todos os telespectadores. Bom, em relação aí às questões do momento e àquelas que têm sido as mais importantes, que mais têm passado nos últimos tempos, essa questão do avião e do piloto parece que vem lembrar que, para o bem e para o mal, neste caso para o mal, afinal, o homem ainda continua a ser o centro disto tudo. Não há tecnologias que substituam o papel do ser humano, embora às vezes pareça que podemos ser todos substituídos por um robô ou por um computador, dá a impressão que ainda é o homem o centro disto tudo. Sim. Neste caso, infelizmente para o mal, mas também para o bem, também pode ser para o bem. Em relação a outra coisa que tem andado aí, outra questão que tem sido muito falada pela comunicação social, a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Banco do Espírito Santo. Sim. O que me parece que é espantoso e é de notar é como é que tanta gente tão brilhante, pessoas que fazem parte da aristocracia do país, que estão ligadas ao poder e exercem o poder há tantos anos em Portugal, de repente todos, de uma forma geral, tiveram um ataque de amnésia coletiva. Ninguém sabe nada. Isto é, um não sabe o que fez o outro não sabe o que fez o outro, ninguém sabe nada. Parece que tudo aquilo aconteceu por obra e graça do Espírito Santo. E, portanto, o Espírito Santo está bom. Está bom, né? Portanto, dá a impressão que todos tiveram ali, devem ter andado a como é que de empreitada, né? Então toda a gente esqueceu do que lá fez. Sim. Eu penso que, antes de mais nada, o que ia realçar em relação a isso, a importância que, apesar de tudo, apesar de tão silenciado e tão esquecido, ainda tem o Partido Comunista Português nestas coisas. Né? Porque aquela Comissão Parlamentar de Inquérito nasceu de uma iniciativa parlamentar do Partido Comunista Português, que levou a tudo aquilo, não só, mas é daí que nasceu a ideia. Meu amigo Manuel Guerreiro, também vamos dar crédito aos outros que também pediram, não é? Não, mas escute, mas é um facto. Os outros pediram depois. Mas onde eu quero chegar é isto. É importante ter no Parlamento alguém que não está subordinado aos interesses da classe dominante e que pode propor iniciativas que ajudem a esclarecer as pessoas sobre as razões porque certas coisas acontecem, como é que aparecem e tal. E isso é muito importante. Até para que os cidadãos portugueses ganhem a consciência de qual é o comportamento real de uma grande parte da classe dirigente em que tem depositado o seu voto. Porque há de haver muita gente para quem isto foi uma surpresa enorme e até um choque e uma enorme decepção, porque as pessoas durante anos puseram o seu futuro, das suas vidas, dos seus dinheiros, das suas coisas, nas mãos deste grupo de pessoas, não é? E confiavam cegamente neles, porque acreditavam na grande capacidade destes gestores, dos grandes grupos económicos, privados e não sei quem, que estes diziam que iam ser o futuro e o progresso dos países. Sim. E que lhes iam proporcionar uma vida farta, não é? E, portanto, é importante que percebam que, afinal, estas coisas não são só aquilo que parecem. E que por trás das virtudes públicas existem os defeitos privados. E se há alguma coisa a Comissão Parlamentar foi útil, foi ajudar a mostrar isso. Né? Portanto, apesar dos esquecimentos, é claro que toda a gente sabia isto, toda a gente que está no poder, o governo, o governador, etc, etc. Toda a gente já sabia há muito tempo que isto existia, mas andaram a ocultar isto e com isso não passando uma informação verdadeira às pessoas, ocultando a informação, fazendo propaganda positiva de uma coisa que já estava há muito contaminada, levaram milhares de pessoas a perder as suas poupanças, enfim, esta desgraça toda que foi isto tudo. Sim. Finalmente, quanto à lista VIP, também quero dizer que ninguém sabe quem é que mandou fazer a lista. Provavelmente terá sido o João Vale Azevedo lá da Serra da Carreira. Não quis que investigasse os rendimentos dele e mandou fazer uma lista que lá fosse mexer, era imediatamente processado. Olha, diz o jornal aí que o Paulo Núncio, o jornal aí, o público, o inimigo público, já sabe que eu adoro o inimigo público, que diz o Paulo Núncio não sabia da lista VIP e a Ministra das Finanças não conhecia também o Paulo Núncio.
E se calhar se formos mais acima, o Primeiro-Ministro também não conhece a Ministra das Finanças e a Dona Merkel não conhece o Passos Coelho. O Manuel Guerreiro, quero que fique mais bem disposto. Sim, quero que fique mais bem disposto. Hoje não está nada bem disposto. Um abraço, tenha um bom fim de semana. Aí em Castro Verde. E olha, não há um sem dois. João Jesus, bom dia, está ligado a Lisboa. Bem, bom dia. Bom dia. Paulo e aos seus convidados. É sempre com muito prazer que ouvimos o Manuel Guerreiro. Exatamente. Eu, pelo menos, aprendo sempre muito com ele. Paulo, eu gostava de dizer 2 ou 3 coisas. E a primeira é um reparo que eu queria fazer à TVI ou à TVI 24, não sei. Sim. Que é a quem me dirigir. É para manifestar a minha discordância por esta intrusão que vem acontecendo nos últimos dias com o futebol. Calma aí, que daqui a um bocado temos Cristiano Ronaldo, acalme-se. O futebol tem um espaço próprio nas rádios e televisões e este espaço aqui devia ser privilegiado para os espectadores que também falam de futebol, mas não tem esta intrusão indireta no programa. Pronto, é um reparo que gostava de fazer. Agora, gostava de abordar brevemente 2 coisas. O I fala hoje, o Manuel Guerreiro falou aí num conjunto de pessoas, afinal, de figurinhas que se pensavam que eram grandes figuras. O I hoje faz, pelo menos só a primeira página, sim, alude a um grande homem, esse de facto um grande homem, alude a António Dias Lourenço, que durante 80 anos da sua vida, dos 95 anos, enfim, que teve, porque no dia 24 fez 100 anos que nasceu, e 80 dos quais foram dedicados à luta, digamos, por um ideal a favor do nosso povo, dos trabalhadores e do país. Sim. Estes homens merecem ser lembrados e eu tive, digamos, a oportunidade de lhe prestar homenagem na quarta-feira na Casa do Alentejo a esse grande patriota, com um ato exaltante que merecia ser visto, conhecido de todos os portugueses, até por esta dedicação ao povo, aos trabalhadores e à pátria. Sim, senhor. A segunda nota era para referir, eu tinha-me inscrito quer na quarta, quer na quinta-feira, mas o futebol ter-me-á impedido de entrar. Era para sublinhar que na terça-feira tinha havido um encontro entre uma delegação do Partido Comunista Português, encabeçada por Jerónimo de Sousa, que se encontrou com o Sr. Cardeal Dom Manuel Clemente, sim, e onde, digamos, o secretário-geral do PCP destaca a convergência, apesar das naturais diferenças de opinião, destaca a existência de convergência na análise da situação social entre o PCP e a Igreja, sobre a identificação da necessidade de alteração do rumo das políticas que produzem e reproduzem a exclusão e a pobreza. Sim, senhor. É que, de facto, este modelo, que é um ataque à saúde mental dos jovens, como referiu bem um dos seus convidados, estamos numa sociedade doente e de uma violência contra os jovens, contra as mulheres, contra os idosos, aí também referido, porque isto é uma sociedade cujo ADN, digamos, é ele mesmo uma sociedade violenta, que exclui milhões de portugueses e que, portanto, precisa, de facto, é uma sociedade, até diria, extremista, fundamentalista, que usa uma violência terrorista sobre os mais fracos, quando os condena à fome, quando os antecipa a morte, porque falta de assistência, e, portanto, daí a necessidade de erradicarmos este modelo, digamos, que não faz brotar em nós aquilo que temos de melhor, mas faz brotar em nós, digamos, aquilo que temos de pior. Sim, senhor. E para que não venha por aí o terceiro anticristo. João Jesus, um abraço, muito obrigada, e convém lembrar que a ciência já é tão fantástica que podemos alterar algum do nosso ADN. Está nas nossas mãos, nem precisamos de ir a laboratórios hoje em dia, verdade? Portanto, está nas nossas mãos também mudar toda esta situação e toda
Eu acho que, doutor, como bastonário da Ordem dos Psicólogos e o João, todos nós somos uns fingidores, muitas vezes uns atores, às vezes temos vida própria, não é? O poeta é um fingidor que finge que é dor, também, que chega a sentir que é a dor que realmente sente. Que deveras sente. Porque é verdade, todos nós, no nosso trabalho, muitas vezes temos que estar com ar e às vezes até custa, até dói. Mas o que é verdade é que nós também temos que nos ajudar, certo? É fundamental. Sim, essa questão é fundamental. Naturalmente que nós assumimos papéis e os nossos porque papéis... não nos basta queixar, não é? Temos que dar o passo em frente, não é? Não, e assumimos os papéis, não é? Naturalmente que os papéis, quando estão... é o típico show must go on, não é? Do teatro, que independentemente do que aconteça, o espetáculo tem que continuar, mas o importante é que não se faça a confusão entre a pessoa e o papel que ela tem, não é? E por isso, para todos os efeitos, se ela se faz essa confusão, a certa altura é só o seu papel, não reconhece aquilo que em si sofre. E ao não reconhecer aquilo que em si sofre, muitas vezes não pede ajuda. Sim, claro. E uma sociedade que deve, em primeiro lugar, estar atenta, em segundo lugar, prestar ajuda, para poder dar às pessoas aquilo que é importante no seu sofrimento. E essa é que é a questão. E por isso, quando estamos a falar daquilo que é esta multiplicidade de papéis que temos, basicamente devemos pensar que, tudo bem, nós temos que ser capazes, competentes, hoje é todo um aspecto de valorização que se faz, mas devemos também ter em contacto com as nossas próprias emoções, né? E nesse aspecto, ao reconhecer, depois pedir ajuda. E ainda há pouco o João Mota dizia uma coisa muito interessante, que era o papel que o teatro tinha no abrir de perspectivas para as pessoas. O teatro, com certeza, absolutamente. A literatura, o cinema, não é? Todas essas formas nos ajudam a perceber o outro. A desenvolver. A inquietar, tentar alertar. Sim, e a perceber o outro, o sofrimento. É essencial, o outro é essencial. Claro, e isso dá um sentido de comunidade muito importante. E o que nós perdemos hoje em dia, porque é o resultado de muitas destas coisas, é o sentido de comunidade. Porque se eu me sinto isolado, posso ser isolado até como jornalista, não me sinto em comunidade, não me sinto em comunidade em lado nenhum, vivo o sofrimento de uma forma isolada e interior. Ora, isso depois tem consequências muito negativas para todos os efeitos e por isso o que nós temos que instalar é, ao longo do processo de desenvolvimento, formas, que podem ser o teatro, o cinema, muita coisa dessas, e também a intervenção psicológica, que permitem que as pessoas vão ganhando e continuando a ter esse sentido de pertença, de comunidade, porque isso as ajuda, porque o nosso suporte social é fundamental, não é? Era o suporte que nós fazemos, a família que estava lá, para os amigos, tudo isso que nos dava e que deve continuar a estar e é muito importante que esteja. É o defender, é o sonho da minha vida, é transformar cada rua num bairro. E eu ainda não desisti. Mas e cada um ser um exemplo. Exatamente. Esse é o grande problema que se fala tanto ao nível dos bancos e nas crises, essas todas. É porque não somos exemplo. Exato. E antigamente o professor era um exemplo, o pai era um exemplo, o patrão, digamos assim, era um exemplo. E hoje não. Nada. Tem que haver exemplos. Há falta de exemplos. Doutor, eu sei que é difícil elencar uma série de fatores ou de alertas. Como é que podemos ficar preocupados? Preocupa-me muitas vezes as pessoas que não conseguem pedir ajuda diretamente e tantas vezes precisam de ajuda. Como é que nós podemos sentir na mudança de comportamento das pessoas? Sim. Estou a falar mesmo das pessoas que trabalham ao nosso lado, que vivem ao nosso lado e nós não damos conta desses sinais, não é? Pois, essa é uma ótima questão, porque muitas vezes não é só a questão de não pedir ajuda, se tem vergonha de pedir ajuda, não é? E isso é uma questão, e até provavelmente é uma questão que se põe em profissões como a do piloto, em que é suposto estar sempre em controle. E por isso é muito importante também alertar a comunidade à volta para aquilo que são sinais de alteração de comportamento que são importantes. Geralmente aquilo que são alterações de comportamento súbitas, alterações de humor significativas, sinais que possam indiciar consumo, alterações digamos assim, de uma certa, se calhar, mais expressão de violência, mais raiva, mais incapacidade, são alertas. Haver uma bipolaridade, por exemplo, uma mudança repentina de humores, ou muitos silêncios. A alteração. Não é? Aliás, é curioso porque é aquilo que muitos pais e mães sabem perfeitamente, que têm um padrão típico e quando alguma coisa está mal, há qualquer coisa que está aqui mal. Porque já sabem que o padrão não está lá, é o radar que tem. E esse radar pode estar afinado e nós podemos ajudar as pessoas
pessoas, os profissionais, os outros, a terem estes sinais presentes e poderem, pelo menos, recomendar que se faça alguma coisa. Naturalmente que, do ponto de vista profissional, é preciso fazer, por exemplo, na área do trabalho, faz-se muita avaliação do que se chamam os riscos psicossociais. Sim. Ou seja, para as empresas, para um conjunto de áreas todas, pode-se fazer um trabalho preventivo de ver quais são os riscos que existem para detectar focos de perturbação e, por isso, permitir que depois se possa fazer trabalho, seja de grupo, seja individual, com pessoas, para evitar o agravamento. E isso é muito importante. Não é? Por isso, ter estes sinais evidentes. Haver conversas, muitas vezes, estar mais vezes com amigos, fazer tertúlias. Eu sei que hoje em dia estão, apesar de tudo é fácil, cada um leva, não é? Leva qualquer coisinha e encontra-se na casa do outro. Eu ainda tenho uma tertúlia. Não é? Eu ainda tenho uma. Ótimo. Nós também vamos arranjando tempo, não é? Teatro temos sempre. Exato, isso vocês são por excelência uma arte coletiva. Mas é bom falar, não é? Não, mas eu, por exemplo, eu tenho um indivíduo mais novo que tem problemas visíveis. Sim. Diz, mas eu não sou maluco, eu não quero ir. E está detectado, já detectámos. Sim. Ele necessita urgente de um apoio psicológico, mas, por vergonha, e depois eu não sou maluco, depois pensam que eu sou maluco. E há uma recusa. Ir a um psicólogo ou um psiquiatra hoje em dia ainda é um estigma, não é? É isso. Essa é uma questão muito importante. De facto, ainda há um certo estigma e penso que aí temos que fazer um trabalho de educação melhor das pessoas mais cedo. Aquilo que a vida das pessoas é física e é psicológica também, por isso é natural que ela se altere. Faz parte da vida, alterar-se. E não tem qualquer problema, isso faz parte da vida, naturalmente. E por isso, nós, quando encaramos isto com mais naturalidade, percebemos que podemos aceitar a situação e intervir a tempo e horas e resolver o problema. E não sofrer, às vezes, em silêncio, ou com uma recusa de o fazer, acentuando aquilo que é a condição. E por isso há que fazer um trabalho de, digamos, educação das pessoas para a saúde, entendendo a saúde não, e porque já se faz, mas na saúde no todo. Ela é psicológica e é física. E para todos os efeitos, aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, e veja-se, este é o caso limite, digamos assim, tem consequências. Mas uma pessoa que vive em stress permanente também fica muito afetada, não é? A sua capacidade de trabalho compromete-se completamente. Hoje em dia sabemos disso. Muitas pessoas, hoje em dia fala-se de um fenómeno que é chamado presentismo, que é estar no local de trabalho, mas não estar praticamente a render. E às vezes é porque as pessoas não conseguem estar ausentes, não é? Porque há muitas limitações. Então estão presentes, mas ausentes, no fundo. E por isso, e porquê? Muitas vezes por fatores psicológicos, a maior parte das vezes, porque o nível de perturbação ou de preocupação, etc., faz com que não consigam estar presentes. Ora, nós devemos ter a noção de que isto é altamente prejudicial para a pessoa, para a organização, para a moral de tudo o que está a decorrer. A comunidade. E é possível fazer uma detecção destas coisas e recuperar estas situações com intervenções que às vezes até são de grupo, perceber o que é que numa situação está alterada. Às vezes é uma questão de comunicação, outras vezes são questões individuais. Por isso nós temos instrumentos para o fazer, quer dizer, ainda por cima, hoje em dia. Porque aqui há 30 ou 40 anos não os tínhamos, não é? Agora temos respostas. A psicologia tem dado respostas, tem trabalhado imenso estas áreas e tem dado muitas respostas nesta área. E dá respostas nesta área como dá respostas na área da catástrofe. Por exemplo, em Portugal, a Ordem, neste caso, está a preparar psicólogos para intervir em situações de catástrofe. Já existem psicólogos a intervir em situação de catástrofe, e esses terão sempre a primazia da intervenção, mas no caso de uma necessidade maior, nós estamos a preparar mais um conjunto de pessoas e teremos em breve mais 500 pessoas disponíveis para as autoridades poderem convocar, caso entendam que não têm suficientes pessoas. Doutor, e já agora eu meto aqui uma cunha, eu, por exemplo, psicólogos que saibam língua gestual. Eu conheço uma apenas. E, portanto, seria bem interessante, porque precisam imenso e cada vez mais. E aprender língua gestual, além de ser outra língua que aprendemos, não imagina, há centenas e centenas de surdos que precisam muito da vossa ajuda. E às vezes querem falar sozinhos porque têm os seus problemas e sem ser com um tradutor ao lado. Claro. Mas devemos falar. Mas vou aceitar a sua sugestão e dentro da ordem promover as medidas necessárias nesse sentido. Eu depois convido a ir claro a uma associação é uma ótima sugestão. Para ver, que eu acho que é fantástico. E mesmo nos hospitais e tudo. Sim, sem dúvida. Porque não há um polícia que sabe língua gestual, elemento da polícia, e há no INEM
por causa de suicídios, nomeadamente. Há a pessoa, uma enfermeira que fala língua gestual. José Gomes, bom dia, está ligado de Paredes. Olá, Paula, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia aos seus convidados. Bom dia especial ao Sr. João Mota, que nós estamos de parabéns. Hoje é o nosso dia. Um dia especial para os amantes de teatro. Um dia especial para todos nós, que merecemos realmente este dia que alguém se lembre de nós, por aquilo tudo que nós passamos, aquilo tudo que nós sofremos, para que o teatro esteja vivo. Porque é tão difícil no nosso país fazer teatro. É tão... Faz teatro, José Gomes? Sim. E era aí que eu queria chegar, exatamente. Eu através da minha filha, ou seja, a minha paixão pelo teatro surgiu já quando eu tinha 39 anos, ou seja, há 4 anos atrás. Sabe que as paixões não escolhem idade. Sim, mas repare, eu podia exatamente, mas nessa altura nem eu contava que ia me apaixonar tanto e viver desta forma o teatro. Sim. Há 4 anos atrás, a minha filha, ainda menor, com 16 anos, ela resolveu aqui na nossa vila fazer um grupo de teatro. Não existia, e ela juntou um grupo de amigos e fez. Só que devido à idade do grupinho jovem ainda, eles não eram levados a sério, aquilo, as pessoas não acreditavam em nada e pediam apoio em todo lado e ninguém. E então a minha filha disse: pai, tens que entrar tu para me ajudares pelo menos com para dar alguma credibilidade. Exatamente, para tudo a... E eu entrei, então depois a minha esposa comigo. E aquilo é um bicho que se entranha, meu Deus, é como a Coca-Cola, aquilo, meu Deus, aquilo é uma paixão que depois fica... E como é que se chama o grupo, José Gomes? Agora, aí é que está, Teatro Treta. Então? Aí é que está. E o Treta... Aí é que está. Então... Paula, o Treta é uma sigla que é Teatro de Recarei, evoluímos, trabalhamos e alcançamos. Ou seja, até o nome foi bem escolhido. Portanto, Teatro de Recarei, evoluímos, trabalhamos e alcançamos, que é Treta. Exato, muito bom. Exato. E depois, aliás, o que faz que as pessoas gostem, porque nós temos felizmente atuações todos os fins de semana, porque eu sou um chato, mas aqueles chatos que batem às portas de todas as juntas de freguesia, faz muito bem. De todas as câmaras. As peças são todas escritas pela minha filha, ou seja, tudo o que nós fazemos, as peças de teatro, são escritas pela Sofia. E a Sofia escreve só peças de humor, portanto, nós somos um grupo de teatro só para humor. O país precisa de rir, o país precisa que as pessoas se esqueçam das crises, dos VIPs, das contas VIPs e das finanças, etc. E então as pessoas querem se rir. E então o que é que a Sofia escreve só? Ela conhece-nos a nós, atores, melhor do que ninguém, e ao escrever as peças, ela faz as peças com os personagens que já encaixem em nós. Ou seja, e repare, nestes 4 anos, ela já escreveu, começamos com uma primeira peça que era Que Natal é Este? Depois escreveu O Hospital da Treta. Sim. Depois surgiu A Galinha dos Ovos de Ouro. Depois surgiu uma que teve um sucesso terrível, que era o Casar, Amar e Encornar. E agora isso também é um tratado psicológico. Paula, mas se me permite, esta peça com este nome teve coisas muito curiosas, porque em algumas aldeias, ainda com aquela mentalidade um bocadinho... Pronto, mais fechada. Mas não faz mal, José Gomes. O que interessa é começar. Paulo, mas sabe que em alguns sítios quiser nos obrigar a mudar o título da peça para podermos atuar. Não deixa. Sim, senhor. José Gomes, sucessos para o seu grupo de teatro, da sua filha, da Treta, que não é treta nenhuma, envolva mais pessoas. Não é Teatro da Treta, é só Teatro Treta. Treta, é isso que eu estou a dizer. E envolva as pessoas e chateia, sim senhor, os presidentes da Junta e os presidentes de Câmara, porque não há nada como divulgar a arte. Exatamente. Um abraço. Mandar um beijinho para os meus meninos, por favor, um beijinho para os meus meninos todos de teatro, porque eles são todos os meus meninos. É, sim senhora. E eu queria mandar um grande beijinho para eles todos, que gosto muito deles, e que continuem assim, porque o teatro só faz bem. Exatamente. Muito obrigada, José Gomes. Um abraço. Obrigado, um abraço a Deus. Gustavo Lacerda, bom dia. Está ligado no Porto. Gustavo? Bom dia, está a ouvir-me? Olá, muito bem, bom dia. Começando pelo teatro, o teatro é, de facto... Sim, Gustavo, estamos a ouvi-lo. Está a ouvir-me? Muito bem. Pronto. Começando pelo teatro, o teatro é um meio de comunicação fantástico. Não o teatro de Pechisbeck, o grande teatro.
como toda a cultura é um grande meio de comunicação, é um grande meio de formação de gente que é muitíssimo maltratada em Portugal, cada vez mais. Há agora um secretário-execo da Cultura que tem aqueles óculos ridículos, que tem a impressão de cultura, percebe muito pouco. Portanto, eu saúdo o teatro como, de facto, uma das expressões mais elevadas da cultura no mundo. Sim. Agora, queria lhe dizer uma coisa, mudando de assunto, ou parecendo que estou a mudar de assunto em relação ao caso BES. Ao bocado disse aí um ouvinte que foi fundamental a posição tomada pelo Partido Comunista para que, de facto, se desenvolvesse um inquérito a este caso que é, de facto, inqualificável. É mais um inqualificável. Sim. Depois, a Paula disse, mas os outros partidos também. Os outros partidos, obviamente, que tiveram que ir atrás, senão ficavam muito mal vistos. Não, Gustavo, eu só disse isso e, como sabe, o Bloco de Esquerda também tinha pedido logo a seguir. Que o Partido Comunista está à frente de 34 câmaras. E 34 câmaras muito importantes em Portugal. Sim. Muito importantes em Portugal. E, portanto, não existem casos de corrupção que arrastem o Partido Comunista como arrastam os outros partidos. Os chamados partidos do arco do poder, sim, que é... já houve alguns casos, infelizmente também... Já houve alguns casos, infelizmente também, Gustavo, de más contas... Ponto final. Sim. Bem, queria saudar aí o João Mota... Em nome do teatro, em nome da cultura, em nome de um país mais evoluído, melhor, mais decente, um país em que vale a pena as pessoas estarem vivas. Até sempre. Vale sempre a pena, e Gustavo, quando eu falei de todos os grupos parlamentares, eu estava a lembrar, nomeadamente, a Mariana Mortágua, que agora foi do Bloco de Esquerda, não é? E portanto... e, infelizmente, também há alguns casos de corrupção em algumas câmaras comunistas e algumas demissões, como sabe. E pronto, nós temos em todas as profissões há maus profissionais. O homem não é um ser perfeito. Exato. Não é? E, portanto, não é só da direita que se é perfeito ou imperfeito ou qualquer coisa. Seja o que for. Sobre o teatro, eu estava a achar muito interessante, João, e o doutor também me vai ajudar. Eu achei fantástico a história. O I tem a história do ponto. O ponto do teatro. Agora já não se usa. Ainda usa. Temos auriculares? Eu não faço teatro. Mas não todos. O ponto não está na caixa do ponto. Mas era muito engraçado, aqueles filmes. Eu lembro-me dos filmes, não é? A caixinha. A caixinha para aí o Costa do Castelo, que tinha as grandelinhas, não é? As grandelinhas, e depois adormecia, coitado, o senhor bebia um bocadinho. E o ponto tem ajuda e é o colaborador do encenador, porque quem marca e fica para a posteridade. Daqui a 3 anos, se quiserem montar a peça, está tudo, vai à esquerda, vai à frente, anota tudo, que é essencial, além de pontar. Portanto, não é só cada vez há menos pontos. Exato. E não se aponta que é feio, não é? Não, o que é verdade é que, então, é um papel fundamental. Essencial. Porque não é só estar ali a dar as deixas. Se nós nos esquecermos... Escreve e diz... E anota, vai para aqui. tudo, está tudo escrito. Sim, senhor. Fantástico. Doutor, mais notícias que me queira dar? Eu voltava aqui à entrevista... À entrevista do professor David Justino, sim. Porque penso que é um alerta muito importante. A escola está a destruir capital humano. É no I, na página 24. Obrigada. Que a escola está a destruir o capital humano com os chumos. Não é? Eu penso que o professor David Justino levanta aqui uma questão fundamental e é se estamos centrados nesta questão e o que é que podemos fazer, não é, com isto, não é? E sobretudo perceber a multiplicidade de fatores e o que é que nós podemos fazer para auxiliar as pessoas, porque ele também destaca que é um grande instrumento de potencial humano e por isso a escola como um grande instrumento de potencial humano e potencial que está a ser desperdiçado.
Aqui eu gostaria de... Claro que naturalmente me preocupa com a dimensão psicológica e por isso com aquilo que são as dificuldades muitas vezes que se sentem na própria escola e a intervenção que pode ser feita também aqui. Ela é uma parte, não é a totalidade, mas é uma parte. E pouco que ainda se faz em termos de quantidade e de número para fazer uma detecção a tempo e horas de perturbações, de dificuldades e de fazer uma intervenção também com a parte que cabe, digamos, à psicologia, naturalmente, em conjunto com as outras partes, no sentido de facilitar o sucesso escolar. E esse aspecto, e prevenir o abandono também, não é? Mas o sucesso escolar, e eu insisto também, e pergunto também ao João Mota, o sucesso escolar, nós estamos sempre a ver o sucesso escolar, ótimas notas, ótimos alunos, e muitas vezes isso não pode ser visto como uma massificação. E muitas vezes devia à escola, e já há projetos, felizmente, já há projetos de ligar a escola à comunidade, às empresas, porque há meninos e há adolescentes, desculpem lá, que não querem ser médicos, não querem ser jornalistas, não querem ser advogados e querem ser agricultores, querem ser trabalhar na indústria, claro. portanto... Mas isso é o tipo de ensino, o grande potencial que nós estamos a perder em gerações, ou não? Isso começa no primeiro ciclo, acompanhando no segundo ciclo, terceiro ciclo e depois na faculdade, que é o trabalho por grupos, que foi exatamente uma das coisas que acabaram há pouco tempo. E essa é essencial, o trabalho dos alunos, prepararem durante uma semana e 15 dias um tema que o professor dá e que pode coordenar. Exatamente. E eles habituam-se a criticar, a ter o sentido crítico, a aceitar a opinião do outro, a discuti-la, no bom sentido da palavra, logo a partir dos 7, 8 anos, 10 anos, o segundo ciclo, terceiro ciclo. Isso é a aposta que eles estão a fazer na Catalunha, exatamente. É ver se é possível ou não essa relação ser mantida, porque eles são obrigados a estimularem-se uns aos outros. Sim. E é fundamental esse estímulo. Agora, há o 30 perigo, segundos, cuidado, mas há o perigo de um fazer o trabalho pelos outros. Sim. Mas o problema do ensino é um problema ou há qualidade ou não há. Interessa-nos mais a qualidade que a quantidade. Sim. O potencial é respeitar esta diferença. Exatamente. E essa autonomia das escolas permite também isso, é respeitar esta diferença. E sermos todos responsáveis. Não há modelos uniformes aqui de sucesso. João Mota, muito obrigada. O Dia Mundial do Teatro, tem que haver um dia para chamarmos a atenção. E vamos dar muito mais atenção ao teatro e aos grupos de teatro que existem por esse país. Meus parabéns. E será sempre bem-vindo aqui este discurso direto. O mesmo para o Dr. Telmo Mourinho Batista, funcionário da Ordem dos Psicólogos. E há uma boa notícia num Parlamento, eu tenho que dizer. Um deputado socialista de Valência declarou-se a uma colega de bancada. E eu acho que é bonito, porque ainda existem coisas bonitas numa Assembleia, não é? Bons parlamentares. É bons parlamentares e apaixonados, ainda bem. Muito obrigada aos ambos. O Discurso Direto fica por aqui. É a jornalista Lourdes Baeta que atualiza já a seguir toda a informação. Continua connosco, já sabe, nós estamos sempre aqui para si.